Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Dessa vez estudaremos Mateus capítulo 28, que é o último capítulo do livro de Mateus, na verdade. E também essa é a nossa última lição desta revista, que estamos estudando do livro de Mateus. Vamos finalizar o ano já finalizando esta lição, que tem por tema a ressurreição de Jesus e a grande comissão. O texto áureo diz: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Mateus capítulo 28, versículo 6, a verdade prática vai dizer: Jesus ressuscitou e vive para sempre. Esta é a mensagem que fomos comissionados a pregar e ensinar a todo mundo, certo de que ele está sempre conosco. Para nós compreendermos melhor, vamos voltar só um pouquinho lá para o capítulo 27, versículos 55 e 56, onde nós vamos notar que enquanto os discípulos eles fugiram, com exceção de João, é claro, nós vamos ver que as mulheres elas se manteram fiéis ali. Aquelas mulheres que estavam com Jesus desde a Galileia, que acompanharam Jesus desde a Galileia, agora elas acompanham o drama do Calvário juntamente com Jesus, elas sofrem ali com Jesus. E essas mesmas mulheres, elas acompanham a crucificação, que foram Maria, mãe de Jesus, Maria, a esposa de Cleópatra e tia de Jesus, e Maria Madalena. Então essas mulheres, elas permaneceram junto à cruz, sofrendo com Jesus, acompanharam o corpo de Jesus até a tumba, então elas se mostraram muito mais corajosas do que aqueles que diziam que seriam fiéis a Jesus em todo momento, até nas prisões o acompanhariam, até a morte se fosse preciso. Elas, neste momento, elas se mostram muito mais corajosas, muito mais fiéis a Jesus, porque elas acompanharam todo o ministério de Jesus em vida e agora acompanham Jesus até a cruz, até a tumba. Essas mesmas mulheres são as que vão comprar aromas para embalsamar Jesus. E são essas mulheres que vão ser as primeiras a ver Jesus ressuscitado, a ver o corpo de Jesus ressurreto, e vão ser as privilegiadas que poderão anunciar essa boa nova. Se nós continuarmos lendo lá no versículo 57, a gente vai encontrar um novo personagem, que se chama José. José, que era da cidade de Arimateia. Conforme a lei romana, os condenados eles perdiam o direito à propriedade e o direito a serem enterrados. Então, frequentemente, os que eram acusados de traição, condenados por traição, frequentemente eles eram encontrados apodrecendo na cruz, ninguém os tirava dali. Mas a pergunta é: quem era José da cidade de Arimateia? Bem, essa resposta ela é bem precisa. José da cidade de Arimateia, ele era um membro ilustre do Sinédrio, o Sinédrio que nós já estudamos, que era composto por 71 membros, né? E ele era um desses membros do Sinédrio. Ele era um homem muito rico, muito influente, tanto que ele foi a pessoa que foi pedir para tirar o corpo de Jesus da cruz para sepultá-lo. Foi até Pilatos e fez esse pedido e Pilatos concedeu a ele. Aí a gente nota que ele tinha uma influência muito grande e Pilatos ele concede que José retire o corpo de Jesus da cruz para ser sepultado, e ele vai juntamente com Nicodemos, que era um outro seguidor de Jesus. José era seguidor de Jesus, só que era um seguidor secreto de Jesus, e Nicodemos vai juntamente com José de Arimateia para retirar o corpo de Jesus. Ambos retiram o corpo de Jesus e o preparam para o sepultamento. Então aqui a gente faz um comparativo, que enquanto na lei romana um condenado ele perdia o direito à propriedade, perdia o direito até de ser sepultado, muitas vezes chegando a apodrecer ali na cruz, já na lei judaica, a lei judaica ela proibia que um corpo ficasse na cruz após o pôr do sol, esse corpo havia de ser retirado. Então o que acontece? Esses dois homens, Nicodemos e José da cidade de Arimateia, eles retiram o corpo de Jesus da cruz pessoalmente, eles enrolam o corpo de Jesus em uma mortalha, que é uma tira de pano comprida, bem longa, feita de linho, como se fosse uma espécie de lençol, e nessa longa tira de pano, de linho, eles colocam ali a mistura de aloés e mirra, que essa mistura foi que Nicodemos havia levado, para ser mais exata, 35 quilos de mistura de aloés e mirra. Eles misturam ali naquela mortalha de tiras de pano de linho e enrolam o corpo de Jesus. Eles levam o corpo de Jesus para ser sepultado num túmulo novo que José de Arimateia havia mandado fazer na rocha, cavar na rocha para ele próprio. E lá eles colocam o corpo de Jesus e rolam uma grande pedra para frente, para a entrada do sepulcro, e só a partir daí eles se retiram do local. E depois disso, os principais sacerdotes e os fariseus, eles
temendo que os discípulos, sendo guiados pela profecia de Jesus, que dizia que ele ressuscitaria no terceiro dia, temendo que isto induzisse os discípulos a irem roubar o corpo de Jesus, eles vão até Pilatos e pedem que seja feita alguma medida enérgica para evitar isso. Pilatos atende o pedido deles e monta uma escolta especial para guardar o sepulcro. Tópico 1 diz, ele vive. O subtópico 1 diz, o túmulo vazio. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde jazia. Mateus capítulo 28, versículo 6. Então agora nós encontramos as mulheres indo para o sepulcro. Elas que foram as últimas a sair do Calvário e agora são as primeiras a chegar no sepulcro. E essas mulheres, elas acompanharam Jesus até Jerusalém, mesmo depois que Jesus profetizou que ele seria morto em Jerusalém. Mesmo assim, elas continuaram a segui-lo. E agora o sepulcro ele está fortemente guardado por uma grande pedra que foi rolada até a frente do sepulcro para impedir que alguém entrasse, pelo sinete de Pilatos, que havia montado guarda ali na frente do sepulcro. E Mateus ele vai descrever um grande terremoto nesse primeiro dia. Ele vai descrever que houve um grande terremoto. E, na verdade, o que ocorreu foi que desceu um anjo do céu, tirou a pedra e sentou-se ali em cima da pedra. É isso que Mateus vai descrever que aconteceu. E aí você pode se perguntar, mas por que precisou o anjo retirar a pedra se Jesus já havia ressuscitado, já tinha todo o poder, toda a autoridade, porque ele próprio não retirou a pedra? Porque na verdade a pedra ela foi retirada não para que Jesus saísse do túmulo. Não, Jesus não precisava, ele tinha todo o poder, toda a autoridade. Na verdade esse anjo ele abriu o túmulo para aquelas mulheres que estavam indo até o sepulcro, porque no caminho elas se perguntavam, elas se indagavam, a preocupação delas era essa: quem vai remover a pedra do túmulo para que nós possamos ir até Jesus? Então a preocupação delas era essa. Então o anjo ele foi lá não para abrir o túmulo para Jesus sair, mas o anjo foi lá para abrir o túmulo para aquelas mulheres entrarem. E essas mulheres, ao entrarem no sepulcro, elas iriam comprovar o fato do túmulo vazio. Elas seriam testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. E Mateus ele vai descrever que este anjo, ele era como um relâmpago e a sua veste era como a neve. Então, teve o terremoto, o sepulcro se abriu e com tudo isso, os guardas vendo tudo isso, porque os guardas estavam lá na entrada do sepulcro, então eles vendo tudo isso, eles presenciando tudo isso, eles ficaram apavorados, se encheram de medo e a palavra de Deus vai dizer que eles ficaram como se estivessem mortos. Então, a pedra removida naquele momento foi como se fosse um memorial da vitória de Cristo. Pedra removida do sepulcro é o memorial da vitória de que Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele está vivo entre nós. O subtópico 12 vai dizer: Jesus aparece às mulheres, referência a Mateus capítulo 28, versículo 7, que diz: Ide, pois, depressa e dizer a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Então, se a gente voltar um pouquinho para o versículo 5, a gente vai notar que o anjo ele não se dirige a palavra aos guardas, mas o anjo ele dirige a palavra às mulheres que estavam ali no sepulcro. E as primeiras palavras do anjo àquelas mulheres é para acalmar os temores dela, porque ele vê que elas estão com medo, elas estão cheias de medo. E ele diz: não tenham medo. E a razão para acalmar o temor delas que ele usa é justamente Jesus, quando ele diz: Jesus que vocês procuram não está aqui, ele ressuscitou. E Mateus vai dizer que esse anjo ele estava sentado sobre a pedra que ele havia removido. E enquanto os guardas estavam desmaiados de medo à porta do sepulcro, este anjo estava sentado sobre a pedra, proclamando que Jesus ressuscitou, levando as boas novas que Jesus ressuscitou. E é interessante notar que as mulheres elas ocupam um lugar especial no ministério de Jesus. As mulheres que sustentaram o ministério de Jesus enquanto vida, as mulheres que acompanharam a agonia de Jesus, que acompanharam o sepultamento de Jesus, as mulheres que estiveram em todos os momentos, que honraram Jesus tanto na vida quanto na morte. Agora são as primeiras a chegar no sepulcro, são as que têm o privilégio de ser testemunha da ressurreição de Cristo, de que são as primeiras a adorar a Jesus. Sim, elas são as primeiras que adoram a Jesus, elas se prostram, se perderem e o adoram. E também são as primeiras mensageiras da ressurreição de Cristo sobre a morte. Olha que privilégio que Jesus deu para essas mulheres.
E antes de nós analisarmos aqui o versículo 7, que foi o que eu li da lição, vamos voltar um pouquinho para o versículo 6, a parte B, onde os anjos dizem: vinde, vê o túmulo vazio. O anjo convida as mulheres a vir ver o túmulo vazio, a serem testemunhas, a testemunharem que Cristo ressuscitou. Ele diz: venham ver o túmulo vazio. E depois que elas veem, olha a outra ordem, a segunda ordem que ele dá, que é essa que nós lemos: e depois depressa e dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Então, quem sabe que Jesus ressuscitou, quem crê no seu coração como nós cremos, nós temos sim a obrigação de levar esta notícia para outros, assim como a segunda ordem do anjo foi essa. A primeira foi: venham ver que Jesus ressuscitou. Agora que vocês já viram, que vocês já acreditam, vão depressa. E nós notamos que tem um ar de urgência. Ele não diz só ide, não, ele diz ide depressa e dizer aos discípulos. Então a gente nota já uma mudança da primeira mensagem para a segunda mensagem. Na segunda mensagem já é urgência, vão depressa, vão contar o que vocês viram, não fiquem calados. Quando nós sabemos de uma notícia boa, nós não podemos ficar para nós mesmos, nós temos que repartir com outras pessoas. E a notícia da ressurreição de Cristo é assim: nós sabemos que Cristo ressuscitou, nós cremos que Cristo ressuscitou, temos certeza absoluta, então nós temos a obrigação de obedecer esta segunda ordem do anjo que diz: então vão depressa, vão dizer que ele ressuscitou, vão levar essa boa notícia a todos. Agora é interessantíssimo notar que essa ordem dada às mulheres é excepcional, porque o testemunho das mulheres não eram aceitas nas cortes judaicas. Então o reino de Deus, mais uma vez, ele vem inverter as coisas, porque ele vai dar voz a esta mulher, ele vai tornar instrumento de boas novas, elas que até então não eram aceitas. O subtópico 3 vai dizer: os guardas pagos para mentir, referência a Mateus capítulo 28, do 12 ao 13, que diz: reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Então esse assunto a respeito dos guardas que são pagos para mentir é encontrado apenas no livro de Mateus, é um assunto específico de Mateus. Então nós vemos que os mesmos principais sacerdotes que pagaram Judas Iscariotes para atrair Jesus, para entregar Jesus à morte, nós encontramos esses mesmos principais sacerdotes agora pagando os guardas romanos para mentir a respeito da ressurreição de Cristo, a respeito da vitória de Cristo sobre a morte. Então nós notamos que enquanto Jesus envia seus discípulos para uma grande comissão, o inimigo, Satanás, também ele envia os seus emissários para anunciar uma mentira. E essa versão mentirosa, essa versão comprada pelos principais sacerdotes, ela perdurou até os dias que Mateus escreveu este evangelho, é isso que ele vai confirmar. E os discípulos que encontravam-se cheios de medo, que encontravam-se intimidados, que encontravam-se pessimistas, naquela situação eles foram e tiveram sua vida transformada, transformando-se em homens ousados, em homens valentes, em poderosas testemunhas da ressurreição de Cristo. Eles tornaram-se ousados, perderam todo o medo com a ressurreição de Cristo, porque eles creram verdadeiramente que Jesus era sim o Filho de Deus, que era todo poderoso e que havia vencido a morte. Os agora ousados discípulos, eles enfrentam ameaças, eles enfrentam açoites, eles enfrentam injúrias, eles enfrentam martírio, até o martírio, sem jamais recuar. E eles não morreriam por uma mentira. Eles morreram porque eles acreditavam verdadeiramente que Jesus havia vencido a morte, que ele havia ressuscitado, que ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então muitos dos discípulos morreram como mártires por causa dessa verdade. Ao longo dos 4 primeiros séculos, uma multidão de crentes morreu nas arenas e muitos foram queimados vivos por causa dessa verdade. Pedro foi crucificado, André foi crucificado, Tiago, filho de Zebedeu, foi morto à espada, João, filho de Zebedeu, foi banido para a ilha de Patmos, Filipe foi crucificado, Bartolomeu foi crucificado, Tomé foi morto por uma lança, Mateus foi morto à espada, Tiago, filho de Alfeu, foi crucificado, Tadeu foi morto por flechas, Simão, o Zelote, foi crucificado. Pessoas de todas as nações, de todas as raças, línguas e povos uniram-se em torno dessa verdade suprema. E nós cremos nessa verdade de que Jesus morreu, que ao terceiro dia ele ressuscitou, que nos deu a chance de salvação, e nós somos gratos por isso temos que continuar levando essa mensagem, a mensagem de que Cristo ressuscitou, de que Cristo venceu a morte
e que ele sofreu tudo isso por nós, em nosso favor, que todos podem ter esta salvação assim como nós temos. Nós não podemos querer ter essa salvação só para nós, temos que ser como aquelas mulheres. Depois que elas viram que Cristo ressuscitou, elas obedeceram ao anjo que disse: vão depressa, vão avisar os discípulos o que vocês viram, vão levar essa boa notícia. E assim nós temos que ser, animados, fervorosos, sem medo, ousados em levar a mensagem de Jesus. O tópico 2 vai dizer aparecimento aos discípulos. Subtópico 1, a Galileia, Mateus capítulo 28, 16, parte A, que diz: seguiram os 11 discípulos para a Galileia. Nós já acompanhamos que o anjo dá ordem às mulheres dizendo: ide. Então, com isso, a gente chega à conclusão de que toda pessoa que é testemunha da ressurreição de Cristo, testemunha da vitória de Cristo sobre a morte, ela deve proclamar esta notícia a todos. A ordem do anjo também nós vimos que tem um caráter de urgência, quando ele diz: ide, pois, depressa, vão rápido levar essa notícia a todos, tanto quanto vocês puderem. Mas aqui também, nessa mensagem do anjo, a gente vê que tem um público e uma mensagem certa que ele havia dado para aquelas mulheres, que era a seguinte: e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou. Então tinha uma mensagem certa e tinha um público certo que o anjo havia dado aquela ordem àquelas mulheres. E ainda tinha uma agenda para ser cumprida para o encontro com este ressuscitado, que é quando ele diz: e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. Então as mulheres e os discípulos de Jesus, eles devem compreender que Jesus, ele vai adiante, ele vai à nossa frente, o Cristo ressurreto vai à nossa frente. Nós não precisamos temer o futuro, nós não precisamos temer o dia de amanhã, porque Cristo, o que ressuscitou, ele vai à nossa frente, e ele já havia prometido aos discípulos, quando ele estava vivo, ele já havia predito que encontraria com eles novamente na Galileia, e agora ele confirma o encontro deles com ele na Galileia, que era onde eles viviam, era o local onde eles viviam. Tópico 3 vai dizer a grande comissão. O subtópico 1 diz toda a autoridade. Mateus capítulo 28, versículo 18 vai dizer: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O primeiro homem, ele recebeu a responsabilidade de dominar a terra, mas ele abdicou da responsabilidade pelo pecado. No deserto, Satanás ofereceu a Jesus o governo, mas este recusou. Agora, Jesus não apenas recupera o governo pela obediência ao Pai, mas ele também recebeu o poder sobre todos os céus. E quando a gente lê esse último parágrafo, é quase inevitável a gente não lembrar da lição 5, onde nós estudamos a respeito de Jesus enviar também uma grande comissão. Ele enviou ali uma comissão, enviou os discípulos de 2 em 2 para proclamar a mensagem do reino. Só que lá, quando eles levaram essa mensagem, eles receberam poder e autoridade, lembrando que poder é a capacidade de realizar uma tarefa e a autoridade é o direito de realizar essa tarefa. Só que lá eles foram enviados com o intuito de levar a mensagem do reino apenas aos judeus. Jesus disse: levai primeiro os da casa de Israel. Então, os filhos da casa de Israel. Agora não, agora essa grande comissão, ela é enviada a todo mundo, não apenas aos da casa de Israel. É isso que a gente vai ver nesta segunda grande comissão que Jesus envia. E lá no capítulo 10 nós encontramos que Jesus, ele dá a mensagem porque os discípulos têm que levar, que é preparar o caminho do rei e proclamar a chegada desse novo reino. E lá nós encontramos João Batista, lá no capítulo 3, voltando bem mais, lá no capítulo 3, João Batista pregando: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus vai até João Batista, ele se batiza por João Batista nas águas, vem a pomba, que é o Espírito Santo, sobre Jesus, e a voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então Jesus vai até a Galileia, e lá no capítulo 4, versículo 17, nós encontramos Jesus pregando a mensagem: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Depois ele faz o sermão do monte, o sermão das bem-aventuranças, ele escolhe os 12 discípulos e a partir daí ele envia esses discípulos, envia-os da casa de Israel, e a mensagem é essa: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então no capítulo 10 nós encontramos o filho de Davi delegando poder, delegando autoridade para evangelização de Israel. E agora aqui Cristo, o filho de Abraão, delega sua autoridade para evangelização do mundo todo.
agora é o mundo todo, depois da sua ressurreição. E os 11 discípulos, eles atenderam o chamado de Jesus, eles atenderam a ordem de Jesus, eles deixaram Jerusalém, que era o local onde eles se encontravam, era o local onde eles estavam atemorizados, onde eles estavam com medo, onde eles estavam pessimistas. Ele, ouvindo a voz de Jesus, eles deixaram Jerusalém, eles foram até a Galileia, que era o local de nascença deles, eles foram até a Galileia, que a grande maioria deles era galileu. Chegando lá na Galileia, certo é que eles estavam no monte que foi designado pelo Senhor, e lá Jesus se revelou a ele. E a palavra de Deus diz que quando ele se revelou a eles, muitos o adoraram. Eles o adoraram, mas que alguns duvidaram. Então é nesse cenário que se formou que Jesus entrega aos seus discípulos a grande comissão. Nós notamos que todos os 4 evangelistas, eles dão ênfase à grande comissão. Todos os 4 citam, e Lucas ainda repete isso no livro de Atos. Então, com isso, fica evidente que na grande comissão, que o propósito de Deus é levar essa mensagem a todo mundo. Não é que ela fique ali guardada com eles, mas a gente nota, fica evidente que o propósito de Jesus é que essa mensagem de boa nova, ela seja levada a todos os povos, a todas as pessoas, todas as tribos, todas as nações, a todo mundo. Então aqui nós vemos quem comissiona, quem envia. Jesus está enviando. E a gente que até há pouco viu Jesus no Gólgota sofrendo, Jesus na cruz padecendo por nós, agora nós vemos Jesus ressuscitado, Jesus ressurreto. Jesus agora tem toda a autoridade, tem todo o poder. Na cruz ele foi proclamado Rei dos Judeus. Agora João, na sua visão apocalíptica, vê Jesus glorificado. E na sua cabeça havia muitos diademas, e em seu manto e em sua coxa havia um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus tem toda a autoridade, Jesus tem todo o poder. E a autoridade nesse contexto refere-se a poder e a jurisdição absolutos. Nada foge do controle absoluto de Cristo. Ele tem toda a autoridade sobre o céu, sobre a terra. Ele é absoluto. E é nesse fundamento que os discípulos deverão ir, fazendo discípulos de todo o mundo, em todo o mundo, levando o evangelho a todo mundo e fazendo novos discípulos no mundo inteiro. Então essa declaração mostra que quem dá essa ordem tem autoridade e tem competência de fazê-lo. Havia autoridade em seus ensinamentos, ele exerceu autoridade para curar e até mesmo para perdoar pecado. Jesus tinha autoridade sobre Satanás e delegou a autoridade aos seus apóstolos. Ao final do seu evangelho, Mateus deixa claro que Jesus tem toda a autoridade, e agora Jesus comissiona esse grupo de apóstolos, esse grupo de discípulos, num dos montes da Galileia que foi escolhido por ele, para conquistar, para levar o seu evangelho ao mundo inteiro. Agora ele comissiona essas pessoas, e assim como ele comissiona os seus discípulos, ele comissiona nós. Esse Deus que tem toda a autoridade nos comissiona. Nós, como discípulos de Cristo, nos comissiona a levar esta mensagem, a mensagem de salvação, a mensagem de que Ele morreu, mas ressuscitou. Isso nos dá o direito de salvação. Nós temos agora acesso direto ao Pai. Nós precisamos levar esta mensagem, assim como os discípulos foram comissionados, nós também temos que ouvir esse chamado, esse comissionamento de Jesus, do próprio Jesus, nos enviando a levar a mensagem de salvação para todos os povos. O subtópico 12 vai dizer a grande comissão, Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O primeiro tópico que nós vemos aqui é ide. E às vezes muitas pessoas confundem esse ide, porque muitas pessoas entendem que o ide, esse ide é só para aqueles missionários que vão para outros países, para outros estados, para tribos indígenas falar do amor de Deus, para lugares distantes. Mas esse ide do Senhor não é só para esses missionários, esse ide é para todos os seus discípulos, ou seja, para todo seguidor de Cristo. Nós somos seguidores de Cristo. Todos os membros que estão ali na escola bíblica dominical, eles são seguidores e discípulos de Cristo, estão ali para aprender mais sobre Cristo, para poder levar essa mensagem. Então esse ide é para todos, e esse ide você muitas vezes não precisa sair para outros estados, para outros países. Na sua casa você leva esse ide. Quando você fala, você ensina o amor de Deus para os seus filhos, você está levando esse ide, você está pregando a semente, está colocando a semente, plantando a semente. Esse ide você também leva
para os seus vizinhos quando você dá um testemunho de cristão que faz essas pessoas quererem também servir esse Cristo. Então, esse ide, ele tem que ser entendido que é para todos os discípulos de Jesus. E o id de cada um, você pode levar esse id de forma diferente, como eu lhe falei, até na sua própria casa você leva o id de Jesus. Através do seu testemunho você leva o id de Jesus. O seu modo de agir, o seu modo de falar, você está levando o id de Jesus. E o segundo tópico que ele diz é fazer discípulos. Então aqui a gente vê que a ideia principal é fazer discípulos. E diante aqui ele diz, diante do batismo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Ou seja, primeiro, para você fazer discípulos, você precisa ensinar, porque você não pode simplesmente falar do amor de Deus, aquela pessoa aceitar Jesus e você largar ele para lá, pronto, já fiz um discípulo. Não. Fazer o discípulo é você discipular, é você ensinar a respeito da palavra de Deus. É você tornar aquele cristão, que é um cristão ainda imaturo, que ainda precisa do leite, levar a palavra com muito cuidado, com muito amor. Você precisa fazer com que este discípulo chegue ao nível de discípulo maduro, de discípulo que conhece a palavra de Deus, que conhece o Deus que serve, que conhece o Evangelho, que sabe que Jesus Cristo fez por nós, que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo ressuscitou, que conhece o Cristo a que ele serve. Então, quando Jesus manda evangelizar, é exatamente isso, é quando a pessoa já busca o reino de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, quando a pessoa já tem o reino de Deus como primeiro lugar na sua vida. O reino de Deus tornou o tesouro daquela pessoa, buscando primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas àquela pessoa já tem esse discernimento de que o reino de Deus é primeiro na vida dela. Aquela pessoa já vive o versículo que diz: negue o homem a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquela pessoa já tem o amadurecimento espiritual de entender que ela precisa abrir mão das coisas desse mundo, de algumas coisas que afastam ela de Deus, para seguir a Cristo. E por último, aquela pessoa precisa guardar a palavra de Jesus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aquela pessoa já precisa ser um discípulo maduro a ponto de saber que a palavra de Deus, ela é alimento, ela precisa estar gravada no coração daquela pessoa, ela precisa ter o conhecimento da palavra de Deus para ela poder ser um bom discípulo, para ela poder ser um bom servo. E qual deve ser o alcance dessa grande comissão? Aqui já diz, o alcance é fazer discípulos de todas as nações. Nações a gente sabe que significa etnias, então todo povo, toda língua, toda raça, toda cultura, ela deve receber o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo deve chegar até essas pessoas, porque Deus ele comprou com o sangue de Cristo, com o sangue de Cristo na cruz do Calvário, aqueles que procedem de toda tribo, toda língua, toda nação, todo povo. Esses devem ser chamados e esses devem ser discipulados. Devemos ter sim uma preocupação em discipular todas as pessoas. Se você está no seu estado, na sua cidade, na sua etnia, você deve evangelizar o seu meio, as pessoas que estão ao seu redor. Você fazendo isso, você vai estar cooperando com que esse evangelho seja levado para todos os povos. Porque se cada um pregar na região que vive, próximo da sua casa, esta palavra, o reino de Deus vai começar a se expandir em todos os lugares. E depois que essa palavra já foi levada, que eu já levei o evangelho, que eu já preguei, aí, o que deve acontecer depois disso? Aí Jesus vai dizer, quando ele diz, ide, portanto, ok, já fomos fazer discípulos, já fizemos a todas as nações, já sabemos para quem devemos pregar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a forma de integrar essas pessoas que chegaram ao conhecimento da palavra de Deus, a forma de integrar elas ao corpo de Cristo é através do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você faz esse batismo, você integra aquelas pessoas ao corpo de Cristo, à igreja, porque é interessante sim, é importante sim que as pessoas elas congreguem, que ela tenha um lugar para ela se congregar, porque uma ovelha longe do seu rebanho, ela é uma presa fácil. Assim como uma brasa longe do braseiro, ela vira cinza rapidamente. Então, é importante que a gente integre esses novos convertidos. Sim, nós devemos ter em mente que a igreja ela foi instituída por Cristo. E nós devemos integrar esses novos crentes através do batismo. É isso que ele está nos falando.
Jesus, ele nos chamou para sermos discípulos e nos chamou para discipularmos outras pessoas. E ao discipularmos, nós vamos ensinar essas pessoas, ensinar tudo que Jesus nos ensinou. Por isso que nós precisamos ter intimidade, por isso que os discípulos, eles foram primeiro ter com Jesus. Eles primeiro tiveram convívio com Jesus, eles tiveram intimidade, eles tiveram experiências com Jesus, para depois daí eles serem enviados a essa grande comissão. E a mesma coisa conosco. Nós precisamos ter experiências com Jesus, nós precisamos ter intimidade com o Pai, porque como nós vamos falar de um Deus que nós mesmos não conhecemos? Como nós vamos falar que Deus nos ama se nós não sentimos esse amor? Nós precisamos primeiramente ter essa experiência de sermos pastoreados pelo nosso Jesus, para depois, a partir daí, discipularmos outros, ensinarmos a respeito da palavra. E nós só vamos conseguir fazer tudo isso se nós nos apegarmos à palavra de Deus, se nós estudarmos a palavra de Deus. Aqui tem a resposta de todas as nossas dúvidas. Vamos nos ater a aprender, a meditar, a estudar a respeito da palavra de Deus, porque para nós sermos bons discipuladores, nós precisamos conhecer a fundo a palavra de Deus. Então nós precisamos ensinar tudo que a palavra ensina. A palavra de Deus, ela é completa. Ela ensina a respeito de todos os assuntos, tanto os assuntos cotidianos como os assuntos mais complexos, que muitas vezes você não sabe como responder para os seus filhos, ou que você não sabe como responder para alguém da sua igreja, mas se você for com a resposta na palavra de Deus, você vai ter uma resposta certa, porque aqui ela nos mostra o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus é a bússola que aponta para esse caminho. Então nós precisamos ter conhecimento desta palavra para poder ensinarmos, levarmos o ensinamento de Deus completo para essas pessoas, para podermos discipular essas pessoas que nós ganharmos para Cristo. E a palavra de Deus diz lá em João 15,14: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. E o que ele manda está aqui na palavra de Deus. Vamos obedecer a palavra de Deus, vamos estar sendo amigos de Cristo. O subtópico 3, ele vai dizer: ele está conosco. Mateus capítulo 28, versículo 20, que diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, aqui Jesus, ele vai passar 40 dias ainda aqui na terra, ensinando os seus discípulos como eles devem fazer para antes de Jesus enviar os discípulos para esta grande comissão, ele faz essa parte de discipular os discípulos, de ensinar a eles o que eles devem fazer, como eles devem agir. E depois disso ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ou seja, isso que eles aprenderam, eles devem ensinar para as outras pessoas, eles devem discipular. E assim deve ser conosco. Tudo que nós aprendemos com o Senhor, tudo que nós fomos discipulados pelo nosso Senhor, nós devemos ensinar para as outras pessoas. É isso que Jesus está falando para os seus discípulos. E outra coisa importantíssima que ele diz: olha, eu estarei convosco todos os dias da sua vida, das vossas vidas, até a consumação do século. Ou seja, os discípulos têm essa garantia importante, que eles não estarão sozinhos. E a palavra, quando diz todos os dias da sua vida, quer dizer que a presença de Jesus é contínua, ela vai estar em todo o tempo, em todos os lugares, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, de angústia, nos momentos de solidão. Você não está sozinho. O Espírito de Deus, Deus está com você, Jesus está com você todos os dias até a consumação do século. Ele dá a certeza, ele dá a garantia da presença dele, de que nós não estaremos só, mas ele vai estar conosco em todos os momentos. Então o mestre ensina o seu período de tempo aqui na terra com seus discípulos com uma promessa que é essencial para tornar os seus ensinamentos efetivos, que é a sua presença. Essa é uma promessa essencial para continuar os seus ensinamentos efetivos aqui na terra. Jesus fez essa promessa antes de convidar seus seguidores a tomar o seu jugo. Todos os dias aqui tem o sentido de o tempo todo. A comissão dada por Jesus, ela não termina quando esse evangelho termina, pelo contrário, aqui é apenas o começo. Aqui é quando eles estão sendo enviados para falar desse amor de Jesus para o mundo inteiro, agora que eles já foram discipulados pelo Jesus de Nazaré, ressuscitado dentre os mortos. Agora sim eles vão levar essa palavra para todo mundo, e assim nós devemos fazer, continuar levando esta palavra, a palavra de salvação,
A palavra de que Cristo morreu, mas que Ele ressuscitou e que nós temos o direito de salvação a partir disto. Então, por aqui ficamos com essa lição. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não esqueçam, antes de irem dar aula, peçam a ajuda do Espírito Santo, orem para Ele, porque Ele é o nosso professor, Ele nos ensina, Ele vai nos dizer, vai nos aconselhar e nos mostrar o que nós devemos falar e como nós devemos falar, para que as pessoas que nos ouçam recebam esta palavra e entendam esta palavra, que ela germine no coração das pessoas. Não esqueçam de compartilhar, de curtir este vídeo, de se inscrever no canal, isso é muito importante. E fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!